eu preciso conhecer um pouquinho vocês. Eu estou falando para milênios? Nós vamos falar para milênios hoje? Sim? Então vamos fazer um teste. Queria que vocês entrassem nesse teste comigo. E o meu teste é fácil. Ele é baseado em 3 palavras: Fusca, cheque e fax. Sem qualquer pretensão de ser cientificamente comprovado o resultado, viu, gente? Mas eu acho que é um teste revelador. Quem aqui aprendeu a dirigir num Fusca, provavelmente sem cinto de segurança, provavelmente com o pai, provavelmente antes de completar 18 anos, levanta a mão bem alto. Tinha gente achando que era milênio, está se revelando agora. Quem aqui teve... Ué, BAP? Não? BAP é milênio. Vamos lá. Teste 2, cheque. Quem aqui perdeu as contas de quantos cheques emitiu ao longo dos últimos... Calma, não terminei a pergunta ainda. Tem outra questãozinha aí acoplada, que é, além de ter perdido as contas de quantos cheques emitiu, quando vai viajar, quando vai pegar a estrada, pega assim 2 talõezinhos, quase 2 folhinhas assim, vamos dobrar, deixar guardadinho aqui na carteira, quem sabe eu posso precisar. Quem? Levanta a mão. Cheque embaixo. A última, fax. Quem aqui, agora é para ser sincero, hein, gente, não precisa ficar com vergonha de se revelar. Quem aqui já parou assim, eu sei que alguém aqui já até comentou isso lá no cafezinho. Já parou assim na frente daquela maquininha e ficou assim: gente, o papelzinho está saindo aqui, está vindo lá de não sei aonde, está saindo aqui na minha frente, ou está chegando lá não sei aonde. Falou, sou moderno pra caramba, passo fax. Quem já viveu essa situação? Eu acho que tem muito milênio aqui, então. Então é o seguinte, conclusão dessa brincadeira inicial aqui. Quem esticou a mão bem alto não é milênio. Quem botou a mão assim está com vergonha de dizer que não é milênio, mas não é também. O resto, todo mundo é milênio. Agora, se tem muita gente aqui que não é milênio, que viveu o cheque, o fax, o Fusca, a palestra é: somos todos milênio. Esse é o debate. Porque quem que é o milênio? Aquele sujeito que aqui no Brasil nasceu ali por volta de 85, começo dos anos 80 lá fora, 85 aqui, na virada do milênio, ele estava deixando a juventude, entrando na vida adulta. Tinha ali seus 15, 17, até um pouquinho mais. Hoje é um sujeito dos 30. 30 e um pouquinho mais, 30 e um pouquinho menos. Esse é o milênio. Como cada companhia enxerga e trabalha para estabelecer a conexão com essa geração. Por favor. Legal. Eu acho que tem baby boomer milênio, tem milênio baby boomer. Então, eu acho que é muito mais o estado e como você olha a vida para você definir o que é milênio ou ser milênio. O Airbnb que vocês conhecem hoje se transformou muito para chegar aqui sendo demandado por esse consumidor. Eu acho que isso é fundamental. Essa proposta de valor que a gente começou lá atrás, em um quarto, num colchão inflável, migrou. Né? A historinha é o seguinte: tinha uma usuária do Airbnb que ia para Londres e falou assim: eu não quero me hospedar mais em colchão de ar, porque as pessoas só podiam se hospedar em colchão de ar. Eu não quero hospedar em colchão de ar, eu quero dormir numa cama de verdade, uma cama real, com colchão real. E aí a empresa falou: então tá bom, a partir de agora as pessoas podem ter cama de verdade e hospedar os hóspedes nas suas casas, né? E daí foi de um quarto compartilhado para uma casa inteira, uma casa urbana, para uma casa de veraneio, e aí a comunidade começou a inventar maneiras de criar uma experiência diferente, nasceram as casas na árvore. Mesmo o Airbnb, sendo uma empresa que já nasceu na era da internet e teve esse público inicial como o seu fiel consumidor, que virou advogado da marca, a gente teve que se reinventar como empresa para ter essa conexão cada vez mais próxima. Tem várias pesquisas que mostram, né, a gente gosta de usar uma, que
76% da força consumidora em 2025 será de milênios e parte da geração Z. E esse público, esse grupo, 74% deles prefere muito mais uma experiência do que uma posse, tá? E eu acho que isso diz muito de como a gente tem que realmente pensar os nossos produtos, pensar os nossos serviços para tocar e virar essas pessoas, nossos consumidores da marca. Como é que a gente trata esse assunto? A primeira é a atração, né? Como é que você atrai um milênio dentro de um contexto competitivo como existe hoje, né? Novas carreiras, novas empresas. Temos aqui uma que tem 9 anos somente, né? E já está em 192 países. Isso abriu um espectro de novas carreiras que tendem a atrair mais os profissionais do que as carreiras tradicionais, né? Então, a gente entendeu que, primeiro, a gente tinha que trabalhar na atração, sob o ponto de vista da marca, né? Não deixar essa marca ser vista como uma marca antiga, ter essa marca também presente no mundo digital, nas redes sociais. Então, a gente faz um esforço muito grande para manter essa marca conectada com o mundo digital e não ficar uma marca conservadora que não atrairia as pessoas. A gente tem que reconhecer que não é uma geração que já atingiu sua maturidade financeira. Então, imaginar que essas pessoas vão trazer pontos apenas e tão somente de cartão de crédito ou porque está voando nos voos da Latam ou da One World é subestimar a capacidade deles. Então, daí a gente lançou produtos como Pontos Mais Dinheiro, Clube Múltiplos, para que essa geração possa acumular mais rapidamente pontos e depois resgatar o que é o tremendo objeto de desejo, que é voar e particularmente voar para o exterior. Para vocês terem uma ideia, nos meses de junho e julho desse ano, pela primeira vez, a gente teve mais pontos resgatados em voos internacionais do que voos domésticos. Mostra justamente essa tendência da geração millennial de viajar internacionalmente, conhecer novos lugares e obviamente, buscar novas experiências. O desafio que tem a empresa é juntar uma empresa híbrida, onde vai ter gente de geração C, gente millennials, gente de X, gente baby boomers, un mercado donde va a ter também todas essas gerações e pré-baby boomers também, gente. Porque minha tia tem 82 anos, ainda compra. Ela não é baby boomer, mas compra ainda. Não está na empresa, mas ela ainda é um mercado potencial, não é? Então, a gente tem que mixurar esse híbrido de gerações com esse híbrido de mercado e com o híbrido intrínseco de cada um de nós, que somos híbridos às vezes. De repente somos tecnológicos, de repente somos presenciais, de repente gostamos de comprar por internet, mas eu quero... Até na mesma compra eu misturo todo. De repente eu posso fazer o meu seguro do carro por internet, falo de seguros como grupo asegurador, mas quando eu tenho um sinistro, eu quero escutar alguém, ou não, ou eu quero ligar, ou de repente eu quero uma sucursal onde eu possa falar com alguém, ou quero ir à oficina. Então, começamos a ser híbridos. O que temos que fazer? Qual é o grande reto? O grande reto é que nós temos que manter todos os sistemas de comercialização e todos os serviços à disposição desse mundo híbrido. Os melhores vinhos são feitos de uvas diferentes, de blends diferentes, né? Tem gente, assim, você não vai conseguir com gente de segunda fazer uma empresa de primeira. Então, você tem que, às vezes você tem gente que tem uma educação, vamos dizer assim, de segunda, que não vem de uma escola de primeira linha, mas que ela enfrenta as mudanças, ela resolve protagonizar o seu futuro, ela se engaja, ela se dá bem com relação Z, com millennials, com todo mundo. Essas são as melhores pessoas para você trabalhar, porque os filtros delas são mais fáceis delas interagir dentro das organizações. E toda organização tem legado. Os millennials que a gente está falando hoje, daqui a 10 anos eles serão legado também, né? Eles vão ser replaced by something else.
Então, a capacidade de você, meio, né, como dizia Raul Seixas, ser aquela metamorfose ambulante, é absolutamente fundamental. É isso que move o mundo, colocando o consumidor, que todo mundo aqui lida com o consumidor, no centro das decisões e evitando armadilhas, eu diria. A maior dela é a gente tentar digitalizar um processo legado. O que a gente tem que fazer é alguma coisa nova, diferente, que simplifique a vida do cliente. Porque quando a gente simplifica a vida do cliente, seja ele Z, Baby Boomer, Millennial, ele agradece, ele passa adiante, pode ser pelo telefone, por fax ou pela internet. É isso, obrigado. É um cara que está muito mais aberto a experiências do que posses, né? E eu concordo muito com isso que você falou, porque quando você quer contratar ou quer reter um talento como esse, não basta você dar simplesmente um bom salário ou um ambiente de trabalho legal. Acho que tem uma coisa que é muito importante que a gente tem que se preocupar a partir de agora, é uma terceira coisa, que é o propósito. Você dá um bom ambiente de trabalho, uma condição justa financeira, você, além disso, tem que dar o propósito para essa pessoa. Você tem que falar, é naquele foco que a gente vai trabalhar, a gente acredita naquilo ali. Se você conseguir alinhar isso com o colaborador que está com você, você vai ter um excelente funcionário do seu lado. E isso, para mim, assim, é fundamental numa empresa como a Almap, porque a gente procura sempre, assim, a gente se acha muito chato com o cliente. Porque a gente não costuma, assim, desculpa a palavra, assim, não costuma abrir as pernas. A gente acredita muito naquilo que a gente faz. E por isso que é muito fácil a gente reter esses novos milênios dentro de qualquer departamento da Almap. De todos os valores que vocês conhecem como valores que são ditos millennials, qual é hoje o mais importante para definir a ação de vocês no contato com o consumidor? Vou começar por você, que foi o mais objetivo de todos, então você começa agora. E o último agora abre. Não, acho que assim, quando você começa a perguntar essa pergunta para mim é crucial, tá? Porque se você não criar uma sintonia com o consumidor, se você não mostrar a marca como uma pessoa atraente, você nunca vai conseguir criar esse elo, esse contato. Dentro da nossa estratégia, a gente tem um propósito muito claro, que é senso de pertencimento. E é difícil até traduzir, em inglês é belong anywhere, ou seja, conceito de que qualquer pessoa pode se sentir em casa onde é que ela esteja. Fazer parte. Então, nós construímos um filme de 30 segundos com os próprios funcionários do Airbnb, com o hashtag We Accept, ou seja, nós aceitamos, e isso foi ao ar durante o Super Bowl, tá? Como uma demonstração fiel ao propósito da marca de Belong Anywhere. Simplificar a vida é o seguinte, quando colocou aqui, né, que assim, olha, se coloca como uma pessoa, se coloca no lugar do cara, qual é a atitude que você vai ter. A gente acaba tendo uma porção de comportamentos ridículos, a gente se esconde atrás da função, da área, da empresa. Não existe nada disso, o que existe é gente lidando com gente. E quando você tem gente que tem a atitude certa, que quer simplificar, que quer resolver o problema, quando tem esse espírito, o cliente aceita até erro e equívoco. O que nenhum cliente hoje aceita mais, seja milênio ou não, é um comportamento hipócrita, estúpido, de que você é muito importante, sua ligação é muito importante, e você fala isso, mas você não age de acordo com isso. Então, esse cinismo corporativo é que vai corroendo as entranhas da empresa, seja ela nova, ou seja ela uma empresa de legado. Então, simplificar a vida do cliente é o seguinte, olha, resolve o problema do cara. É relevante se o cachorro comeu o controle, se o filho jogou na piscina, substitui o controle remoto dele, que é um custo de uma vez, e segue a vida, porque ele te paga para o resto da vida, a mensalidade dele vai falar bem de você. Esse é um exemplo clássico que eu gosto de colocar. O teu processo hoje foi desenhado com uma visão muito diferente do que o consumidor que está lá na ponta precisa. Eu tenho insistido muito nas minhas discussões internas lá no banco. Primeiro você desenha o processo novo para depois você digitalizar. Eu acho que digitalizar o processo antigo, você vai gerar ineficiência, você vai deixar o cliente, você não vai deixar o cliente feliz, porque ele está querendo velocidade e simplicidade, e vai custar muito dinheiro, né? Então, eu acho que o grande desafio das empresas hoje é atingir essas duas expectativas que são cada dia mais demandadas pelo consumidor, de simplicidade e de velocidade. Gutierrez. Bom, muito rápido. Você falava quais são os valores. Experiência, protagonista. É isso.
A gente quer ter uma experiência distinta, que tem que ser ágil, disponível, rápida, e onde o protagonista seja eu. O protagonista tenho que ser eu. Não pode ser o protagonista o processo telefônico, a Digital 9. Não, o protagonista tenho que ser eu. O jovem tende a se identificar como uma empresa que nasce jovem? Por exemplo, o Airbnb é uma empresa recente que a gente está falando aqui. Os demais grupos, a gente está falando de empresas mais consolidadas há mais tempo no mercado. O banco novo que já nasce digital, a empresa que já nasce com essa cara digital, ela tende a ter, falando em termos de futuro, maiores chances de sucesso? A empresa nova não tem legado. A empresa nova não tem processo rodando. Então, ela começa já com o desenho ideal, o desenho com a visão de hoje. Quando você pensa numa empresa que já antes de ser digital, já existia, já tinha os seus processos desenhados, né, e vem evoluindo ao longo do tempo, ele acaba tendo um legado muito mais complexo de ser mudado, né? O pessoal fala muito nas fintechs, por exemplo, né? É muito mais fácil você começar com uma folha de papel em branco e desenhar um novo processo digital, de uma forma digital, né? Desenhar, colocar numa plataforma digital e disponibilizar para o cliente, do que um banco que tem lá um legado, né? Que a gente chama no back-office, os processadores de produtos, que necessitam conexão com essa plataforma nova, é muito mais difícil. A mudança começa com a gente, ok? A gente não pode terceirizar essa responsabilidade. De repente estamos em um momento em que o consumidor vai falar mais, quer ser protagonista, tudo vai virar rápido, temos que nos adaptar, todas as coisas vão estar cambiando, ninguém vai fazer as mesmas coisas do mesmo jeito nos próximos anos. Vamos a ter que estar mudando a vida toda. Nós temos que mudar dentro de nossa cabeça e ser flexíveis, nos adaptar. Eu acho que milênio não está atrelado à data de nascimento, tá? Eu acho que não funciona assim, e acho também que a gente não deveria fazer o confronto entre esses dois modelos, o tradicional e o milênio. Um é mais contemporâneo, né? E o outro não é tão contemporâneo. Um é certo, o outro é errado. Eu acho que a gente tem só uma nova opção e a gente tem que saber olhar para essa nova opção, porque ela é muito bacana e ela vem para ensinar a gente um monte de coisa, a saber como lidar, interagir, assim, digo, marcas com consumidores.